Então, como a gente já andou calculando alguns limites, né? É legal que a gente estude os limites laterais agora, certo? Então, eu botei aqui uma definição, né? O limite da função f, quando o x tende a x0, é igual a, né? Se e somente se os limites laterais também forem igual a, né? Ou seja, o limite pela direita, né? Pela direita de x0 foi igual a e o limite pela esquerda de x0 foi igual a também, tá? E o que significa isso? Bom, quando os valores do domínio, né, no caso de x, está se aproximando pela esquerda, a gente representa com um sinal de negativo aqui em cima do x, né? Nesse caso aqui o x0, a gente representa com sinal de negativo aqui, ó, tá? Então o que significa? O limite da função f de x quando x tende a x0 menos. Significa que os valores do domínio estão se aproximando pela esquerda aqui no x0, né? Então, ó, conforme vai se aproximando, né, de x0, os valores do domínio, a função se aproxima cada vez mais de a, tá? Ó, conforme vai se aproximando, a função vai se aproximando de a, tá? Ó, cada vez mais vai se aproximando, certo? Então, a gente pode afirmar que o limite, quando x tende a x0, né, pela esquerda, é igual a. E para que o limite exista, né, deve acontecer o mesmo pela direita, tá? Ou seja, né, os valores de x, quando for se aproximando de x0 pela direita, devem se aproximar também de a, tá? Ó, pode reparar aqui, conforme vai se aproximando pela direita, vai se aproximando de a, tá? Então, vou apagar aqui, só para a gente visualizar melhor, né? Então, com base nisso, a gente pode escrever o quê? Que existe o limite de f de x, né? Quando x tende a x0, né? Se somente se o limite... Ou então a gente pode escrever que é igual a a, né? Pera aí. A gente pode escrever assim, ó. Limite da f, quando x tende a x0 é igual a se somente se acontecer o quê? O limite da f, quando x tende a x0, né, pela esquerda, foi igual ao limite da f quando x tende a x0 pela direita, né? Quando esses dois limites forem iguais, né? Forem iguais a a. Mas se existe esses limites, eles forem iguais a a, a gente pode afirmar que o limite da f, né, com x tendendo a x0 é igual a, tá? Se um desses daqui der diferente, então não existe o limite, tá? Então você pode escrever. Vou botar aqui a observação. Se o limite da f com x tendendo a x0 pela esquerda for diferente do limite da f com x tendendo a x0 pela direita, então não vai existir o limite, tá? Então não existe o limite da função com x tendendo a x0, tá? Não vai existir. Tá certo? Então, limites laterais é isso, né? O limite ele só existe, né, quando os limites laterais existirem, né, e forem iguais. Se forem diferentes, então o limite não existe, tá? Então, vamos ver um exemplo prático disso. Então, temos aqui um exemplo, um gráfico de uma função, tá? Tá certo? Uma função f. E se a gente perguntar se existe o limite, será que existe o limite
da função f quando x tende a zero, né? Vou fazer essa pergunta. Será que existe? Bom, cabe analisar, né? Primeiramente, a gente vai ter que analisar o limite, né, da função f. Aí você vai analisar um dos limites laterais. Vamos pegar quando x tende a zero pela... Vamos pegar pela esquerda, né? Que é o x tendendo a zero para cá, ó, pela esquerda aqui, né? Observe que quando o x tende a zero pela esquerda, né? Ó, eu vou vir lá da esquerda, né? Fazendo o x no domínio tender a zero, né? Ó, então estou caminhando aqui, ó, para o zero, né? E aplicando na função, ó. Repara que cada vez mais vai se aproximando do 1 ali, tá? Então, quando o x tender a zero, né, o limite da função vai ser 1, né? Quando o x tender a zero, nesse caso pela esquerda, né? Então a gente pode afirmar o quê? Que o limite da f quando o x tende a zero pela esquerda, né? Ou quando o x tende a zero menos, eu gosto de falar assim que é mais rápido, né? O limite da f quando o x tende a zero menos vai ser 1, né? E o limite da f, né? A gente já viu pela esquerda, mas agora a gente precisa ver pela direita. Quando o x tende a zero pela direita, né, vai ser quanto? Vamos ver, ó. Vamos botar o x tendendo a zero pela direita, ó. Ó, tô caminhando aqui, ó, para o x tendendo a zero, ó. Repare que a função cada vez mais vai subindo, ó. Vai subindo lá para o 3, tá? Então, quando o x tender a zero pela direita, a função vai ser igual a 3, né? Então, deixa eu apagar aqui e vou botar um 3 lá. Repare que os limites laterais são diferentes, tá? Os limites laterais são diferentes, né? Vou botar de outra cor aqui. Se esses limites laterais são diferentes, então não existe esse limite aí da função f quando x tende a zero, tá? Não existe. Certinho? Porque os limites laterais são diferentes. Então aqui mais um exemplo, ó. Dada essa função aí, né? A função definida por parte, ela é x² menos 1 se x for menor que ou igual a menos 2, e 2x mais 7 se x for maior que menos 2, né? E aí pergunta-se se existe o limite. Pergunta-se se existe o limite da função f quando x tende a menos 2. Será que existe? Bom, vamos ver. Primeiramente, a gente vai ter que calcular os limites laterais, não é? Então, vou botar aqui número 1. Vamos calcular o limite lateral, né, de f. Só que aí, primeiramente, a gente vai calcular... Vamos calcular primeiro pela esquerda, né? Ou seja, menos 2 menos, né? Limite lateral pela esquerda. Porque tá assim, ó. Vou botar uma retinha aqui, ó. Vamos botar que aqui seja o menos 2. Né? A gente vai calcular primeiro pela esquerda, tá? O limite lateral pela esquerda. Depois a gente calcula pela direita. Tá? Então, se eu vou calcular o limite lateral pela esquerda do menos 2, quer dizer que os valores de x aqui eles são um pouquinho menor que menos 2, ó, tá? Porque aqui na reta numérica, ó, valores que são à direita do menos 2 são maiores, né? Que são quem? Menos 1, 0, 1, né? São maiores. E valores à esquerda do menos 2 são menores, ó. Menos 3, né? Menos 4, menos 5, e assim vai, tá? Então, quando eu for calcular o limite à esquerda do menos 2, que é esse daqui que eu botei aqui pra gente, né? Que função eu vou utilizar? Eu sei que à esquerda de menos 2, os valores são um pouquinho menores que menos 2. Né? Então, eu vou utilizar a primeira função, em que o x é menor que menos 2. Tá? Ou igual. Então, esse limite aqui ele vai ser igual ao limite da função f quando o x é menor ou igual que menos 2. Né? Ou seja, o limite de x ao quadrado menos 1,
né? Que é o valor da função quando x é menor ou igual que menos 2. Né? Isso quando x tende a menos 2, tá? Tá certo? E agora é só calcular normalmente, né? Limite de função de polinômio é só substituir o valor ali, né? Então vai dar menos 2 ao quadrado, menos 1, né? Menos 2 ao quadrado vai dar 4, menos 1, 3, tá? Então calculei o primeiro limite lateral e deu 3. Agora eu vou calcular o segundo, certo? O segundo, eu vou ter o limite de f de x quando x tende a menos 2 pela direita. Quando x tende a menos 2 pela direita, a gente já viu que é um pouquinho maior que menos 2. Por isso eu vou usar 2x mais 7, né? Então, vou ter limite quando x tende a menos 2 de 2x mais 7. Agora ficou fácil, só substituir, né? Vai ficar 2 vezes menos 2 mais 7. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 7 também vai dar 3. Conclusão. Limite da função f quando x tende a menos 2 menos, né, pela esquerda, é igual ao limite da função f quando x tende a menos 2 mais pela direita, né? E isso implica o quê? Isso implica que existe o limite da f quando x tende a menos 2, tá? Então esse limite existe. Então a resposta ali seria que sim, ele existe, tá?